Aproveitando que você falou de privilégios, você também tem essa postura de já de cara na campanha renunciar a privilégios, renunciar a esses penduricários, vamos dizer assim, que permeiam um senador, um deputado federal? Eu acho super nefasto isso, né? Acho que o custo do Congresso Nacional poderia ser cortado pela metade no mínimo. Existe um custo aí, um gasto totalmente desnecessário. Uhum. E eu tenho tranquilidade de dizer a você, eu tenho profissão, eu tenho aposentadoria, porque eu pago a minha previdência, né? Eu tenho carro, eu tenho celular, eu que pago, então eu custeio a minha vida. Eu não sou carreirista política. Eu não vou vender a minha alma ao diabo para ganhar uma eleição. Absolutamente. Para mim, faz sentido estar aqui se de fato eu conseguir transformar a vida das pessoas. Se eu não conseguir fazer isso, não tem sentido, Will. Porque a política é linda, é maravilhosa. Eu tenho uma carreata hoje no Bugio que eu tenho certeza que vai ser super emocionante. Mas entenda, ela toma o tempo da gente. Ela toma a nossa paz. Eu não sei o que é sentar para assistir um filme com a minha filha. Eu não sei o que é tomar um vinho com meu marido. Né? Porque a gente vive a política tanto, que a nossa vida pessoal fica em suspenso por um tempo. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa se envolver na política, mas de verdade, de forma verdadeira. E não para nós, para os outros. Eu sempre me questionei, eu sempre fui um entusiasta da política. Eu sempre me questionei muito porque que algumas pessoas, eu vou citar o seu exemplo, porque você tem uma profissão que é o sonho de muita gente. Sim. Então, sei lá, vou chutar que metade do curso de Direito sonha em ser delegado ou delegada. Né? Você conseguiu atingir esse objetivo, construiu uma carreira, chegou mais longe do que grande parte das pessoas que chegam nessa carreira conseguiram. Você citou o exemplo do Ministério da Justiça, se tornou uma referência no país. E aí imagine o que passa na cabeça de alguém para você abandonar essa estabilidade, abandonar esse conforto de estar com a família, estar com o marido, para entrar num jogo, vamos dizer assim, apesar da política não ser um jogo, mas entrar num jogo político para rivalizar com quem está mandando no jogo. Sim. De verdade, assim, sem os discursos políticos, o que passou na sua cabeça? Porque eu imagino que deve ter sido uma confusão gigantesca. Não, total. Se você me permite, eu vou até voltar umas casinhas para trás. Pode ficar à vontade. Em 2017, eu era diretora da Deltap, todos conhecem o trabalho, né? A gente fez várias operações policiais, nós levamos para trás das grades pessoas que nunca imaginaram que a lei pudesse chegar neles, né? E Alessandro era o chefe de polícia, João Batista era o secretário de Segurança Pública. E num determinado momento das investigações, ali em 2017, Alessandro é chamado pelo governador, Jackson Barreto, e recebe a seguinte missão: tem que exonerar a Daniele. Promova a Daniele, né? Joga ela para cima, mas tira ela da Deltap. E Alessandro, de forma muito honesta e muito firme, falou: olha, se é para exonerar a Daniele, está aqui meu cargo. O governador, não satisfeito, procurou, então, o secretário de Segurança Pública. João Batista, vai exonerar Daniele e Alessandro. E o secretário, governador, está aqui o meu cargo. Foi assim, a história foi assim que aconteceu, né? Bom, naquele ano, em 2017, eu nunca tive filiação partidária, eu nunca tive vivência política. Meu pai não é político, minha mãe não é política, meus irmãos não são políticos. E Alessandro já era afiliado à rede, eu nem sabia. E quando nós fomos exonerados, no final do ano, ele falou: eu vou ser candidato. E me procurou na minha casa, falou: Daniele, por que você não se filia à rede? Vamos ser candidatos. Eu falei: eu? Foi um susto para mim, assim, nunca passou pela minha cabeça. Eu falei: Alessandro, a política é lugar de ladrão. Né? A política é lugar de gente que não presta. Ele falou: por isso mesmo, exatamente por isso você está dizendo que a gente precisa ocupar esse espaço, senão são sempre os ladrões de sempre. Eu falei: não, cara, nenhuma possibilidade de eu ir para a política, jamais. E ele seguiu o caminho e foi eleito senador da República ali em 2018. Bom, até aquele momento, Will, a política para mim era algo nojento. Mas por que isso? Porque a minha vivência na política era com os maus políticos. Eu não tinha contato nenhum com os bons políticos. A verdade era essa. Eu estava tão imbuída na minha função de delegada e de prender esses corruptos que a parte boa da política eu não via, só ruim. Bom, Alessandro venceu a eleição e nós, exonerada, né, comecei a ser transferida de delegacia. Uma delegacia, outra delegacia, outra delegacia. Até que fui convidada para ir para o Ministério da Justiça. Aí passei um ano em Brasília, sabático. Eu falava isso agora antes de vir para cá, numa reunião lá no partido. Foi um ano tão sabático que eu era assim, longe da minha filha, da minha família. E pensando: meu Deus do céu, não tem jeito, só a política transforma.
eu posso ser uma excelente delegada. Eu ficava imaginando assim, poxa, eu estou no Ministério da Justiça, dando aula, capacitando todas as polícias. Mas assim, cadê a consequência do meu trabalho? Eu não conseguia visualizar. Caramba, isso me dava uma angústia tão grande. E como eu estava morando em Brasília, ela no Senado da República, e o Ministério da Justiça fica vizinho ao Senado, então virava e mexia, ele dizia, vem almoçar aqui comigo. Eu ia pro Senado, a gente batia um papo, almoçava. E aí ele me falava das coisas. Dani, não tem jeito, você tem que vir pra política. Eu falei, mas Alessandro, tem 1 ano que eu tô fora de Sergipe, ninguém nem deve lembrar do meu nome. Aí ele, vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer pesquisa pra ver como é que tá seu nome. Aí, malditas pesquisas, né? Ou benditas. Então ele começou a fazer pesquisa e aí, não, Daniela, e começou a aparecer, todo mundo conhecia a Daniela, todo mundo reconhecia o trabalho. Então, veja, na verdade, não foi uma atuação, uma decisão derrompante, não foi uma vingança, vou me vingar daquele governador, por isso que eu quero ser. Não foi isso. Foi uma construção dentro da minha cabeça, uma desconstrução, inclusive, do que era a política, para que eu chegasse num momento de maturidade e pensasse assim, poxa, eu já fiz o meu melhor na polícia, eu já cheguei no topo da minha carreira, eu sou a última classe na carreira de delegada, eu já dei aula para todas as polícias, já dei aula para os meus policiais aqui delegados, eu já dei aula para o Ministério Público, já dei aula para os tribunais de justiça, para desembargadores. Caramba, assim, eu cheguei no teto. E agora? Então, foi aí que deu uma virada de chave. Então, eu reputo essa virada de chave também ao meu convívio com o Alessandro, ele no Senado e eu no Ministério da Justiça. Eu acho que ali em Brasília eu tive a oportunidade de perceber que a política ela pode fazer muito pela população. E que eu já não tinha mais o que oferecer. Então, é isso, assim. Não foi algo simples, não foi algo da noite para o dia. E nem para o Alessandro foi, porque quando eu digo a você que ele já era filiado à rede, é porque de repente na cabeça dele já passava algum desejo da política. Não era o meu caso, mas acho que eu passei por toda essa transformação até chegar ao dia de hoje, né, depois de ter passado por eleição de prefeita, saindo aí com 110 mil votos.